Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite, irmão. Boa noite, boa noite. Hoje estou fazendo. Não repara que hoje estou fazendo aqui da minha loja a aula, viu? Ah, me enrolei na loja aqui. Tem que ficar por aqui mesmo. Tem problema. Importante participar, né? Então, vamos aguardar mais um pouquinho o pessoal ir entrando. Até para a gente começar a conversa todo mundo, tá? Hoje eu comecei a gravação da nossa aula ali um pouquinho mais cedo, tá? Conforme eu mandei o link para vocês aqui, eu já comecei a gravação. Mas normalmente eu espero 10 minutinhos, só o pessoal entrar. E depois a gente começa a aula, tá? Mas hoje vou botar desde o início, até para dar uma olhadinha depois como é que ficou, até para eu gravando os nomes de vocês também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui.
Será que o pessoal está conseguindo acessar? Eu olhei a turma de vocês, deve ter uns 35. Entrou pouca gente ainda. Mas a média que assiste aula, Natália, é uns 18, 17 por aí. Só isso? É, quando tá cheio. Tá, vamos esperar mais um minutinho até as 7h10. Mais do que isso não dá. Até porque atrasa a aula, né? De vocês que estão aqui desde as 7 horas. Bom, vamos lá então, gente. Deixa eu entrar o Jefferson aqui. Feito. Boa noite, então, para todo mundo, pessoal. Meu nome é Natália, tá? Eu vou ministrar a disciplina de tecnologia dos materiais para vocês. Depois eu passo lá para o grupo algumas bibliografias, tá? Todas complementares. Eu achei que vocês seriam um pouquinho mais, uma turma maior, mas aí o colega me falou que no máximo 18 pessoas assistem. Aí sexta-feira também eu sei que normalmente o número de... Deixa eu entrar o Alexandre. O número de alunos é um pouquinho menor, tá? Vou ser um pouco chata com vocês, já aviso em função do horário. Porque normalmente eu faço as minhas aulas em apresentações de PowerPoint, ali, porque facilita, ou eu boto algum material em PDF, tá? Então, normalmente eu espelho a tela do meu computador aqui. Deixo nós ali no cantinho, tá? Hoje que a gente vai conversar um pouquinho mais por aqui só. Quando eu estou espelhando o computador e ficam entrando os convites, tá? Atrapalha um pouco aqui. No PDF fica atualizando e aí fica tirando o que vocês estão enxergando e na apresentação de PowerPoint não aparece. Eu tenho que abrir o convite e aceitar e aí fica parando toda hora, tá? Então eu vou pedir para vocês que procurem entrar entre 7 horas e 7h10. 7 horas eu sempre vou mandar o link para vocês lá, tá? E até às 7h10 eu não vou estar gravando ainda. É o momento ali que o pessoal tira dúvida, pergunta alguma coisa e tal. E 7h10 eu começo a aula. Nossa aula vai até às 9, tá? Normalmente a gente não vai até às 9 horas, porque eu percebi que a aula é um pouco mais rápida nesse meio aqui. Deixa eu aceitar o João. Eu acho que como nós não temos tanto contato, a aula acaba sendo um pouquinho mais rápida, assim. E também um pouquinho por causa do quadro, né? Tem coisas que eu costumava dar no quadro, porque eu gostaria, as mais importantes, eu gostaria que vocês tivessem no caderno, tá? Para consultar depois. E outras, principalmente, porque quando a gente fala de tecnologia dos materiais, essa é uma disciplina muito extensa, gente. Tem toda uma graduação que se chama Engenharia dos Materiais que estudam isso. Então, eles estudam materiais durante 5 anos. Nós vamos falar de materiais em uma disciplina, tá? Então, quando a gente fala de bibliografia, de tecnologia dos materiais, tem muito livro, tem muito assunto. Então, normalmente, dependendo do tópico, eu consulto os livros que eu acho que são melhor referência no assunto e faço algum resumo para vocês. Então, normalmente, eu não tinha nenhum material digital. O digital era um livro extenso, né? E aí eu passava no quadro. Aí, claro, na aula tem um tempo para o pessoal copiar e aqui eu não tenho isso, tá? A escola disponibilizou a possibilidade de eu ir para lá para usar o quadro. Só que com a outra turma eu conversei e a maioria usa o celular. Então, eu acho que acaba dificultando. Quem está vendo a aula ali pelo celular vai enxergar o quadro atrás de mim muito pequeno, né? Então, não vai adiantar. Então, eu acabei fazendo assim. Tudo que eu não tenho digital, até que essa disciplina não tem as partes de cálculos, né? Provavelmente a gente vai se ver de novo, a gente vai ter outras disciplinas. Eu dou outras disciplinas para o curso de mecânica, tá? O que tem o cálculo, eu desenvolvo tudo à mão, porque na apostila de vocês é muito simplificado. Começa o cálculo e dá o resultado final. Isso dá uma bagunça na cabeça de vocês, né? E eu gosto de seguir o passo a passo ali.
até para depois vocês consultarem. Então, eu desenvolvo tudo à mão, eu tiro foto e eu transfiro para PDF. Eu mando para vocês como um arquivo em PDF. Então, em vez de usarem a apostila, vocês vão acabar usando o meu material, tá? Não tem necessidade de imprimir nem a apostila, nem o que eu mando para vocês. Mas tudo que a gente vê aqui em aula, eu vou mandar para vocês, ou no final da aula, ou no outro dia, tá? Caso eu não mande algum material, vocês me lembrem, tá? A gente vai usar bastante o grupo lá, vou mandar tudo por lá. Vamos começar com tecnologia dos materiais, provavelmente vamos nos ver mais à frente, tá? Eu acabei não me apresentando, vocês são do módulo 1 de fabricação, certo? Isso. Tá? Eu dou algumas disciplinas para o pessoal da eletrotécnica, mas fabricação é a minha área, tá? Minha formação é engenharia mecânica. Eu sou técnica também, refrigeração e climatização. É dentro da engenharia mecânica, mas não lido um pouco com a área de vocês, tá? Nós falamos em refrigeração só lá em máquinas e motores no final do curso. Provavelmente vocês verão comigo também, tá? Me formei em engenharia mecânica e atualmente eu faço pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, tá? Mas essa disciplina vocês, que tem um pouquinho de segurança do trabalho, vocês não verão comigo. O que eu tenho para conversar com vocês? Como é que eu estou levando a metodologia das minhas aulas, né? A gente está optando por trabalhos, porque é o melhor meio ali de acesso no momento, tá? Dependendo do trabalho, às vezes eu faço em grupo, tá? De no máximo 3. Por quê? Os meninos lá do módulo 3 de fabricação me falaram que eles conseguiram utilizar no WhatsApp mesmo, fazer uma reunião de até 3 pessoas, né? Não adianta eu formar um grupo e fazer vocês terem contato, né? Então, eles conseguem fazer um grupo com 3 pessoas, ou às vezes em dupla. Então, enquanto permitir lá, dependendo do trabalho, a gente tem essa possibilidade de fazer em grupo, justamente porque tem esse acesso. Se não, é individual. Eu passo trabalho para vocês, a gente marca uma data, tá? Uma data que fica tranquila para todo mundo. E aí, sim, essa data é fixa, gente. Se o trabalho é até o dia 17, é até a meia-noite do dia 17. Depois, não adianta me mandar, tá? Tudo a gente conversa antes. Ah, professor, eu tive um problema aqui, não vou conseguir te mandar. Me falou no dia lá. A gente dá um jeito. Agora, não mandou, me consultar 3 dias depois. Ah, porque não deu. Aí fica mais difícil, tá? Então, a gente tenta ser flexível ali dentro do que dá. O que a outra turma me pediu? Acredito que para vocês facilitem. Para que os prazos do trabalho sempre peguem o final de semana. Por exemplo, eu mando o trabalho na terça, me entrega lá na segunda, porque o pessoal usa o final de semana para fazer, já que trabalha durante a semana, tá? Então, pretendo fazer isso com vocês, porque eu acho que facilita também, né? Tá. Aos poucos eu vou pegando os nomes de vocês, tá? Alguns eu nem conheço ainda, estão sem vídeo. Procurem deixar a imagem aí, pelo menos nas próximas aulas, senão eu não vou conhecer vocês aí. Tá? E aí eu vou pegando, vai ser um pouco mais difícil que a aula presencial, mas eu vou pegando os nomes de vocês aos poucos, tá? Hoje a gente só vai falar um pouquinho, tá? Do que a gente vai ver dessa disciplina, qual é o intuito, tá? Até porque ela caiu numa sexta-feira, então nem tem como entrar com um monte de material e a gente vai conversar de novo só segunda-feira lá, tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho só do que a gente vai abordar nessa disciplina aqui, como é que vai ser os nossos meios de avaliação. Essa disciplina é curtinha, gente, ela tem 8 aulas só. Ela vai ser do dia, eu tenho aqui, do dia 10, hoje, que mudou, ia ser do dia 9, do dia 10 até o dia 21. Então, vai ser semana que vem, todas as aulas comigo e mais 2 dias depois, tá? Provavelmente eu vou fazer uma única avaliação, vai ser um único trabalho no final da disciplina, tá? Porque ela é curtinha, acho que não vale a pena fazer 2 trabalhos. Então, mais lá para o final a gente conversa sobre esse trabalho, que vai ser a avaliação final de vocês, tá? Vamos falar um pouquinho sobre tecnologia dos materiais, gente. Tecnologia dos materiais abrange tudo que a gente fala sobre materiais.
existem inúmeros tipos de materiais, né? E eles têm uma classificação básica. O intuito desse curso, né, é focar nos materiais mecânicos, que vai ser a nossa área. Mas a gente precisa ter conhecimento, né, de como é classificado, o que são esses outros materiais. Até porque na indústria a gente usava praticamente 100% de material mecânico. Hoje a gente tem vários tipos de polímeros que estão substituindo peças mecânicas importantes, tá? Então a gente não pode mais focar hoje em dia somente nos metais, ainda que eles sejam mais importantes, tá? Outros materiais estão ganhando mercado de forma significativa. Então é interessante que a gente tenha um pequeno conhecimento sobre eles, tá? Vou falar um pouquinho para vocês do material que eu já tenho aqui e no final da aula eu mando lá para o grupo, tá? Qualquer dúvida, qualquer momento é só me chamar que vocês me interrompam, perguntem, isso aqui não ficou muito claro, tá? Dependendo da disciplina, dependendo do conteúdo, tá? Alguns são mais práticos, outros menos. Lá no finalzinho a gente fala de tratamento térmico. Pelo menos na outra turma eu tinha um pessoal que trabalhava com tratamento térmico de metais, tá? Então eles interagiam um pouco mais para trazer experiências, para ter dúvidas, tá? Dentro do que eu souber, eu tento tirar todas as dúvidas de vocês. O que eu não souber, eu prometo que eu vou estudar e trago na próxima aula, tá? Então se sintam à vontade para participar. Até porque se vocês não participarem, eu vou ser a pessoa que vai ficar falando 2 horas aqui, tá? Então tornem a aula mais interessante, tirem suas dúvidas, façam suas brincadeiras dentro do possível ali. A ideia é não ficar algo tão... Já sou só eu na tela, né? Não ficar algo tão enrijecido, tá? Vamos falar um pouquinho de tecnologia dos materiais, então. Por que ela é importante? Porque uma correta especificação, né, de um determinado material torna-se um fator primordial na busca da melhor relação, né, de propriedades e custos. Eu preciso entender a propriedade de cada material, tá? Justamente para aplicá-lo de uma melhor forma. Quando a gente fala de materiais mecânicos, né, materiais metálicos, a gente tem conhecimento dos materiais que são os melhores em termos de qualidade, né? Só que na prática, quanto maior a qualidade, maior o custo. Então, às vezes, eu não tenho a possibilidade de usar o melhor metal possível. Eu preciso usar o melhor com o menor custo. Então, normalmente, a melhor relação de custo e benefício é quando eu tenho conhecimento para fazer uma seleção adequada daquele material, né? É que nem construção. Como é que eu vou fazer aquela coluna? Eu vou fazer uma coluna de 1 por 1. Tenho certeza que não vai cair. Não, tudo bem, não vai cair, né? Uma coluna de 1 por 1. Só que quanto vai de material aí? Né? O conhecimento é o que gera ali a melhor utilização. Se eu calcular, eu consigo encontrar a menor área de coluna que vai sustentar aquela solicitação, né? Se eu não calcular ou não tiver esse conhecimento, eu posso chutar o melhor, mas ele vai ter um valor agregado também maior, tá? Para o nosso caso, então, de técnico e mecânica, né, é essencial o conhecimento quando se trata de materiais metálicos, né? Principalmente sobre as propriedades do material. Muitas vezes, um problema na operação é oriundo de uma má seleção de materiais, tá? É muito comum, deixa eu aceitar o colega aqui. Pelo menos nas primeiras aulas, gente, aqui, tá? O Zoom aqui, só para comentar com vocês, o Zoom aqui disponibiliza uma chamada, tá? No final da aula, ele faz um levantamento ali de quem fez login e quem não fez. Só que teve uma outra aula que eu senti que ele não reconheceu alguns logins. Então, meu medo era que vocês entrassem e eu não verificasse a presença depois. Então, eu costumo anotar os nomes de vocês aqui conforme vocês vão entrando. E no final, eu só leio para vocês. Caso alguém não tenha sido anotado, aí só me avisa. Natália, eu não escutei meu nome. Aí eu anoto aqui para passar para a presença de vocês direitinho, tá? Falando sobre isso, a presença continua a mesma coisa, gente. Vocês têm que ter as presenças mínimas
nas aulas, tá? Caso vocês tenham que faltar, né? Caso vocês tenham que faltar, vocês conversem lá com o Rafael. Ah, Rafael, os guris até me mandam aqui pelo meu, às vezes eu repasso, mas às vezes eu não consigo fazer esse intermédio aí, tá? O ideal é que vocês falem com o Rafael. Ah, eu fiquei muito empenhado hoje no trabalho. Aí ele vai lá e anota para vocês, fica justificado essa falta, tá? Se vários dias aconteceu um imprevisto e vocês não avisarem nada para ninguém, lá no final da disciplina vocês não vão ter as presenças, tá? A presença mínima continua a mesma da aula presencial. Então, aconteceu algum problema, algum imprevisto, só lá avisa o Rafael, que ele anota. Ah, Pedrinho teve imprevisto no trabalho no dia tal. Então, no dia tal, ele não vai dar uma falta, ele vai dar uma presença justificada, tá bom? Ou se não, falem comigo que eu tento falar com ele, mas procurem avisar antes para não ganhar essas faltas aí, tá? Onde estávamos? Tá. Sobre critérios de seleção de material, né? É necessário, então, ter conhecimento das condições de serviços, né? Que será submetido esse material. Tem que fazer, então, uma análise global do ambiente e forças que atuam nele, tá? Forças que atuam nele é a mesma coisa que solicitação do material. Por exemplo, um eixo. Ele vai ter uma força atuando sobre esse eixo, ele vai ter um peso sobre eixo. Que tipo de solicitação tá esse elemento? Ele sofre rotação, ele sofre impacto, né? Cada material tem uma característica diferente para cada solicitação. Por exemplo, um exemplo bem comum. Quando a gente fala de cerâmicas têm uma propriedade altíssima quando se fala em temperatura, né? Lá no churrasco de vocês, bota um vaso de cerâmica lá dentro da churrasqueira, o que vai acontecer? Nada, né? Pode tirar ela, pegar ela, botar várias vezes, não vai acontecer nada. Cerâmicas têm como característica, né, serem capazes de aguentar altíssimas temperaturas. Agora bate com esse vaso de cerâmica em algum lugar, o que acontece? Ele quebra e craquela. Ele é um material que aguenta altas temperaturas, mas ele é frágil, ele não resiste ao impacto, né? Então, são todas essas propriedades e os nomes de cada propriedade que é o que a gente vai estudar, né? A gente vai aprender o que é dureza, a gente vai aprender o que é resistência ao impacto, o que é flexibilidade. Deixa eu anotar o que ia. Deixa eu aceitar o colega. Foi. Tá? Então, é isso que a gente vai analisar. E entender as forças atuantes, né? Eu posso ter um elemento que está sujeito a impacto, ou seja, toda hora algo vai lá e bate no elemento, outra peça, algum equipamento, tá? Então, ele tem que ser resistente ao impacto. Eu posso ter um elemento que está sujeito à pressão, de compressão ou de tração, ou seja, está comprimindo, apertando ou tracionando, né? Eu posso ter resistência à rotação. Rotação é um movimento diferente, tanto da compressão quanto da tração, né? Tem elementos mecânicos que são altamente capazes de aguentarem a pressão, ou seja, eu posso botar um peso muito grande nesse elemento que não vai acontecer nada. Mas a partir do momento que eu proporcionar a ele uma rotação, ele cria microtrincas, tá? Então, isso são solicitações. E quando a gente falou de análise global do ambiente, é o ambiente mesmo em que ele está inserido, né? O que a gente tem aqui na cidade, que é uma coisa que a gente sempre se preocupa quando se fala em materiais metálicos? Qual é a primeira coisa que o ambiente causa em materiais metálicos aqui na cidade, que vocês pensariam? Maresia, oxidação. Né? Maresia. Oxidação, né? Maresia. Eu tenho um ambiente muito úmido e muito salino, né? Então, isso promove a oxidação. Tem lugares que eu tenho a umidade muito baixa, é diferente, tá? Então, tem materiais que vão se comportar diferente conforme o ambiente. Tem lugares que eu tenho grandes diferenças de temperaturas. Ora é muito quente e ora é muito calor. Isso também é perigoso, né? O metal, ele ainda tem uma capacidade
de se deformar durante a temperatura, né? Quando ele aumenta a temperatura, ele tende a se expandir. E quando diminui a temperatura, aí que é o risco para materiais metálicos, ele tende a se contrair. O que acontece com os materiais metálicos, né? Quando submetidos no frio, eles se tornam mais frágeis. Então, a possibilidade de surgir uma trinca devido ao impacto é muito maior naquele metal que está num lugar frio do que está num lugar quente, né? Só que tudo, né? Isso vocês vão escutar muito eu falando. Em tecnologia dos materiais, depende. Por que que depende? Depende do lugar que tu tá, depende da aplicação que vai fazer, tá? Aqui é muito frio. Dependendo da minha aplicação, eu tenho que tomar cuidado com o metal em lugares muito frios, porque ele fica frágil, né? Então, ele tá lá e frágil. Mas se ele não sofre nenhum impacto, não é um problema, tá? Do mesmo jeito que em lugares muito quentes, eu tenho que me preocupar com a dilatação, né? Imaginem que eu calculei uma viga para ter um comprimento. Aqueceu muito e esse comprimento aumentou. O que vai acontecer com as paredes? Vai rachar tudo, né? Então, cada solicitação e cada ambiente determinam qual material eu vou selecionar. É esse conhecimento que a gente vai tentar adquirir aqui, tá? Quais são as características do metal? O que acontece no calor? O que acontece no frio? Sobre o que ele é resistente, o que ele não resiste. Vamos falar dos polímeros, vamos falar das cerâmicas, tá? Esses são os 3 grandes grupos. Tem outros, né? Mas os outros grupos, olha, deve fechar 2% dos materiais industriais, né? Que o nosso foco é materiais que se usa na indústria. Polímeros, cerâmicas e metais, que são os maiores, são 98% dos materiais que a gente vê lá na indústria. Sendo que praticamente 90% vai ser os metais. Então, é nesses que a gente vai focar, tá? Ainda na seleção de materiais, possível deteriorização desse material em virtude da atuação conjunta do meio ambiente e da atuação mecânica, né? É uma consideração que eu tenho que ter na seleção de um material. Fatores econômicos relacionados à obtenção, extração, processamento e manutenção, tá? Quando eu penso em seleção de material, eu não posso pensar só no material, tá? Eu tenho que pensar da onde eu vou conseguir esse material. Tem alguns lugares que eles precisam ser extraídos, né? O minério de ferro precisa ser extraído. Hoje em dia, tudo já é um pouco mais terceirizado. Normalmente eu só compro o material, eu não me preocupo de onde ele está extraído. Só que o fato de eu comprar o material, selecionei, depois comprei, tá lá no preço desse material justamente isso, tá? A obtenção e a extração. Materiais que são mais difíceis de extrair, ele tem um valor agregado, tá? Tenho que pensar no processamento e na manutenção, né? Por que no processamento, gente? Porque às vezes eu preciso construir, né, um equipamento. Vou lá e compro uma chapa de metal. Eu não posso só pensar no equipamento que eu tenho e selecionar uma chapa. Eu tenho que ter toda uma logística. Eu tenho equipamento para fazer o processamento dessa chapa? Será que eu tenho material? Será que eu tenho mão de obra qualificada para processar essa chapa, né? Daqui a pouco não é interessante eu comprar a chapa, porque eu vou ter que alugar o material, eu vou ter que arranjar um profissional que faça, né? Daqui a pouco é interessante eu comprar pronto. Ou a outra possibilidade também é verdadeira, né? O inverso é verdadeiro. Daqui a pouco eu estou comprando sempre o mesmo equipamento pronto. Será que não é interessante eu produzir ele? Será que não é interessante eu pesquisar de que material ele é feito e como ele é processado? Daqui a pouco eu tenho o equipamento e a mão de obra na minha área. Se eu tenho o equipamento e a mão de obra, será que não é interessante eu comprar só o insumo para produzir ele? Será que não é mais barato? Então, é tudo, tudo depende em tecnologia dos materiais, né? Só que se eu tenho mão de obra e eu tenho equipamento para produzir, eu preciso saber selecionar esse material para gerar a produção, né? E tenho que pensar também na manutenção. Quando a gente fala em
obtenção, extração, processamento e manutenção, a gente também tem que pensar, né, em logística, transporte e armazenamento, tá? Aqui a gente também tem um grande problema de armazenamento de metais, justamente pelo que o colega falou, oxidação, tá? Então é muito comum aqui eu não comprar grandes cargas de um determinado material, chapa, né? Tem lugares que compram as chapas uma vez por ano para usar o ano inteiro. Dependendo da quantidade que eu uso, tá? Dependendo do tipo de metal, se sofre muita oxidação ou não, aqui não vale a pena, né? Eu consigo um preço melhor comprando em um único lote? Consigo. Só que se eu comprar em janeiro, será que lá em dezembro eu já não vou ter perdido 20% do meu material por oxidação? Pode ser que eu tenha perdido, aí já não compensou mais o custo inicial que eu tive, o lucro inicial, na verdade, tá? Quanto ao seu uso, né? Todos os materiais estão expostos a estímulos externos, né? Que provocam algum tipo de resposta. Uma superfície metálica mesmo irá refletir a luz. Então, quando eu estou selecionando, eu tenho que pensar, né? Na condição, nesses fatores mecânicos relacionados à obtenção, extração e manutenção, e também tenho que pensar nos estímulos externos. O que são estímulos externos, gente? É muito comum no Brasil fazer aproveitamento de projetos, tá? O que é isso? É pegar um projeto que foi desenvolvido lá em Manaus e tentar implantar em Rio Grande, né? Não dá certo, porque o clima é totalmente diferente, né? Querem um exemplo prático? Sabiam que o Shopping Partage é um projeto desenvolvido no norte do país? Não? Alguém já foi no Partage num dia quente? Chegou lá, o ar estava ligado, chegou a passar frio? Não. Das duas, uma. Se foi no dia quente, ou passou calor, porque o ar não estava ligado, ou passou frio, porque o ar é muito forte, tá? Eu fui no verão retrasado lá. Lá e viram aquelas estufas elétricas gigantes. Alguém já deve ter ido lá no inverno e viu. As estufas eu já vi. Corredores, umas estufas elétricas gigantes. Isso. Ótimas, aliás, né? Porque ela é na altura da gente. Pelo menos na minha, né? Na altura. Enquanto for aula online, vou enganar vocês, mas eu sou baixinha. É umas estufas desse tamanhozinho, que tu passa por ela e aquece a tua orelha, assim, porque é baixa. Não é nem alta, nem no chão. Ela é na altura da pessoa, que aí tu passa, dá aquele calor na orelha. Então, gente, esse daí... Deixa eu aceitar o Isaac aqui. Esse daí é um exemplo mais próximo e grande que a gente tem, pelo menos que eu tenho para dar para vocês. Ele é um projeto pronto. Eles pegaram o sistema lá, né? Fizeram pequenas adaptações, provavelmente só adaptações em solo, né? Fizeram estudo de solo, isso lá com o pessoal da engenharia civil, né? Não me misturo. Então dá para botar. No sistema de refrigeração eles não pensaram, eles usaram o mesmo. Só que lá em Manaus é muito quente, mas muito quente, tá? Nunca fui num lugar tão quente, é praticamente um inferno lá, no verão, né? Claro, o ar-condicionado que eles calcularam lá para o inverno deles, quando eles entram dentro do shopping, é maravilhoso. Nosso verão não é tão quente. Então, tu entra, tu passa frio. Ou eles não ligam, né? E aí tu continua passando calor. Lá é calor sempre. Tem necessidade de fazer um sistema de refrigeração para ar frio? Não tem. Aqui faz frio sempre. Então, não tem. Eles tentaram adaptar depois, né? Com estufas elétricas, que é o tipo de energia térmica menos energético, né? Energia elétrica hoje ela é mais cara quando comparado com solar, eólica, qualquer coisa, né? Então eles botaram o sistema menos ineficiente, mas é o que é mais fácil de se adaptar, né? Foram estufas elétricas lá. O que é isso? É falta de conhecimento técnico, né? É aproveitamento de projeto. Isso acontece muito com materiais metálicos, tá? Então é interessante que vocês tenham algum conhecimento de materiais justamente para isso, para ter essa sensibilidade na aquisição de um projeto ou de um equipamento, de ver para onde que isso foi projetado, aonde ele é usado, tá? Indústrias grandes, normalmente elas têm plantas por todo o país, né?
sempre tem um para dizer, ah, mas lá na empresa na sede de não sei onde funciona bem. Tá, mas como é que é o clima lá? Né? Não é só temperatura, umidade, o ambiente salino, tudo faz diferença, né? Isso são casos mais específicos, tá? Mas acontecem. Superfícies metálicas irão refletir luz, tá? Então, às vezes, acontece de tu construir toda uma superfície metálica telhada e isso dá algum problema de reflexão nos prédios vizinhos e ter que arrumar, tá? Fazem grandes estruturas e começa a refletir. Aqui não é um grande problema porque a gente não tem tantos prédios e esse metal e nos prédios vizinhos e aí tem que arrumar, tá? Propriedades importantes. Eu acabei falando um pouco de todas aqui, eu vou falar muito, tá? Porque até o final dessa disciplina tem que ficar muito claro o que são esses esforços para vocês. Então, eu vou incomodar bastante. O que é dureza? O que é fragilidade? Um objeto, um elemento duro, ele é frágil? Se ele é frágil, ele não é duro? Dureza é a mesma coisa que ductilidade, fragilidade, resistência ao impacto. Isso são tudo propriedades mecânicas importantes. Então, até o final do curso, todo mundo vai ficar sabendo disso, tá? Inicialmente, propriedades mecânicas que a gente pensa. O que é importante? É importante eu saber as propriedades, além dessas mecânicas, propriedades térmicas dos materiais, propriedades elétricas, tá? Às vezes tenho uma necessidade elétrica de ser condutor ou não, tá? Propriedades magnéticas eu tenho que conhecer, propriedades ópticas e propriedades deteriorativas, tá? Que são essas que, por exemplo, corroem. O magnetismo é muito importante, gente, porque dependendo de como eu for fazer uma substituição de material, tem materiais que têm alta capacidade de magnetização, tem outras que têm baixa, tá? Daqui a pouco eu acho que eu estou substituindo um material que não vai acontecer nada. Motores de indução trabalham com magnetismo. Então, sempre que eu for fazer a substituição de algum equipamento próximo, eu tenho que me preocupar com a propriedade magnética dos metais, tá? Provavelmente, no projeto inicial, não tem nenhum metal com alta capacidade magnética perto de um motor de indução. Aí estragou alguma coisa, eu tenho que fazer a substituição. Eu tenho que ter essa preocupação. Senão a indução do motor não acontece de forma correta, justamente porque está interagindo com a propriedade magnética do metal, né? Em geral, os materiais são bons condutores magnéticos e térmicos. Isso é uma coisa que vocês podem gravar. Propriedades magnéticas e propriedades térmicas normalmente andam juntas. E propriedades elétricas também, tá? Então, materiais que têm alta condutibilidade elétrica quase sempre também têm alta condutibilidade magnética. Propriedades que não são bons condutores elétricos também não são bons condutores magnéticos, tá? Magnetismo e eletricidade sempre andam juntos, tá? Deixa eu ver o que mais tem para falar hoje, Chico. Tenho mais ou menos a historinha aqui da onde surgiu, né, a tecnologia dos materiais, né? O primeiro material utilizado e estudado foi a pedra lascada, né, lá no tempo dos homens das cavernas, né? Depois foi descoberto o fogo, claro, né, em situações diferentes. Com o uso, então, de barro, foi descoberta a cerâmica. Como é que foram surgindo as coisas, né? Eu só tinha pedra. Quando eu passei a conhecer o fogo, eu passei a criar tratamentos térmicos. A cerâmica feita através de barro queimado, né, que vai no forno, de forma muito rústica, claro, mas é o quê? Um tratamento térmico, gente. É um tratamento mecânico a partir da energia térmica, tá? Depois surgiram os compósitos. Depois foram descobertos alguns tipos de metais, tá? Metais básicos que posteriormente também sofreram tratamento térmico.
Hoje em dia, quase todos os componentes mecânicos produzidos, né, sejam para as diferentes áreas que forem, quase todos sofrem pelo menos um tipo de tratamento térmico. Uma têmpera, um revenimento, tá? Para aumentar a dureza, para aumentar a flexibilidade. Como os tratamentos térmicos, né? Hoje em dia tem uma tecnologia disseminada, ou seja, é de conhecimento geral, como é que se faz cada tratamento térmico. Quase todos os materiais, né, metálicos produzidos sofrem algum tipo de tratamento térmico, né, para melhora das suas características. O que é o tratamento térmico? Eu pego um metal que tem propriedades, né, características fixas, faço o tratamento e flexibilizo alguma característica que seja do meu interesse. Por exemplo, eu tenho um metal, eu preciso de um elemento que se suporte um peso muito alto. Tranquilo, né? Então, eu preciso de um material duro, com alta dureza. Comprei lá o meu material. Ah, mas eu tenho medo que com o impacto ele crie trincas. Então, eu pego meu material duro, faço algum tipo de tratamento térmico para aumentar a flexibilidade dele. Quanto maior a flexibilidade, maior a resistência ao impacto. Então, eu transformo esse meu material e deixo ele com características que sejam favoráveis para minha aplicação. Eu continuo com o meu material com uma alta dureza, só que ele não é muito frágil. Agora ele tem um pouquinho de flexibilidade, então não vai ser no primeiro impacto que ele vai trincar, tá? O que mais que temos? Classificação e características dos materiais. Os materiais empregados, então, industrialmente, são classificados, tá? De acordo com as características de constituição e com o arranjo dos átomos, tá? A gente vai ver um pouquinho disso. Não gosto muito de química, mas é necessário a gente ver um pouquinho. Por quê? O que classifica um material plástico para metálico, tá? Plástico é meio grosseiro da gente falar. Tá? Até o final da disciplina, vocês vão estar falando materiais polímeros, tá? Tipo, nível técnico já, materiais polímeros. É justamente o arranjo. Claro que hoje em dia a gente olha, né? Tem características que são visuais, né? O material polímero, normalmente ele é branco, ele é transparente. O material metálico, ele é prata, ele reflete. Visualizando, assim, né? Eu consigo identificar. Mas não é esse o tipo de classificação. Os materiais são classificados de acordo com seus átomos internos, tá? Precisa existir uma classificação. Todos os materiais que têm tal arranjo atômico são metálicos, os outros são polímeros, os outros são cerâmicos, tá? É assim que eles são classificados. São 3 grandes classes principais de materiais, tá? Os materiais metálicos, que é esse que a gente vai ver primeiro e focar, praticamente nossa disciplina vai falar deles. Os materiais cerâmicos, que hoje estão ganhando muito o mercado, tá? Antes, os materiais cerâmicos eram conhecidos por ter alta capacidade, né, de resistência ao calor, ponto. Mas eu não usava muito, né? Ele é resistente ao calor, só que ele é muito frágil. Qualquer impacto ele quebra, se craquela, né? Só que hoje o mercado está percebendo um uso muito grande das cerâmicas vinculada com materiais mecânicos, por exemplo, em caldeiras, né? Caldeiras de vapor. Bruno, peraí, deixa eu anotar o Bruno. Só tem um Bruno nessa turma, né? Boa noite, Bruno. Só tem um Bruno nessa turma? Isso. Tá bom. Não, é porque eu achei que eu tinha lido 2, mas é da outra turma. Aí eu peço pro pessoal que tem 2 nomes botar o sobrenome por causa da chamada. Mas se é Eu só não. tranquilo. Boa noite, desculpa atrapalhar, não sei se tu anotou o meu Ian, que eu cheguei meio atrasado. Não, o teu eu anotei sim. Tá, Eu tá bem, anotei. Lá no obrigado. finalzinho eu leio todos os nomes que eu anotei só para dar um ok aqui, tá? Mas em geral, conforme vocês vão entrando, eu já vou anotando. Tá bem, obrigado. De nada. Onde é que eu tava? O conjunto de materiais cerâmicos com os materiais metálicos. Onde é que eu uso? Em caldeiras. Antes eu usava só material metálico nas caldeiras, né? Só que o que acontecia? Eu tinha muita perda térmica para o ambiente, né? Qual é o intuito da caldeira?
é ter um fluido, normalmente água, né? Que vai aquecer, vou queimar algum combustível ou vou passar uma resistência elétrica, mas a ideia é o quê? Aquecer essa água e gerar vapor, tá? Só que conforme eu aqueço a água e gero vapor, o meu reservatório é feito de quê? A minha caldeira é feita de quê? De metal. O metal aquece a parede do metal, né? E esse metal começa a transferir calor para o ambiente, né? O ambiente em torno da minha caldeira começa a ficar quente. Pô, se eu estou aquecendo a caldeira para ela aquecer a água e sem querer eu estou aquecendo o ambiente, eu estou gastando energia, né? Energia que eu podia estar gastando só para aquecer a água, eu estou aquecendo o ambiente. Então, isso é uma perda térmica energética que não é bacana no meu projeto. O que eu tenho hoje? Materiais cerâmicos, que têm alta capacidade calorífica, né? E refletiva dentro da caldeira. Então, hoje eu já não tenho mais só meu reservatório metálico. É o reservatório metálico e uma camada interna cerâmica, né? Não posso construir, né, todo o reservatório de cerâmica. Porque imagina, tá lá a Natália passeando na obra, tropeçou, pum, estourou a caldeira. Não, ela não tem uma resistência mecânica bacana, né? Então eu preciso do material mecânico metálico envolto. Mas por dentro eu uso cerâmica. O material cerâmico permite que não transfira calor para o ambiente, então o calor fica concentrado na minha caldeira. Então eu consigo aumentar a eficiência térmica juntando esses dois materiais. Outro meio que está abrindo o mercado grande das cerâmicas, cerâmicas supercondutoras. Já viram, né? Alguém já abriu o cabo da net? Já cortou um fio da net, da internet, seja de qual operadora seja? Não? Só a Natália Curiosa um dia cortou um fio da net para ver como é que era por dentro? Sim, já. Tá. O que tem ali? Não tem uma malha metálica? Tem uma malha metálica, tem um outro material que é o isolamento e o fio, né, que normalmente é de cobre dentro, tá? O cobre, até então, era um dos melhores condutores elétricos e, consequentemente, Antônio entrou. E, consequentemente, um bom condutor, né, de sinal de internet. Porque bons condutores elétricos são bons condutores, né, de sinal de internet, né, fibra ótica, o que se usa hoje, né? Estão encontrando agora cerâmicas supercondutoras. Elas têm altíssima capacidade de condução de eletricidade. Se ela conduz muita eletricidade, ela também conduz muito sinal de internet. Então, é a partir delas que está se desenvolvendo cabos que aumentem a velocidade da internet nas casas. Então, elas estão... antes elas eram um pouquinho menosprezadas, as cerâmicas. Hoje elas estão ganhando um mercado bem legal, tá? Vamos falar de materiais metálicos. Então, a principal característica do material metálico é o quê? A forma ordenada com que seus átomos estão arranjados. A estrutura cristalina. A gente vai ver o que é a estrutura cristalina de um metal. Em geral, materiais metálicos têm arranjo, né, os átomos dele lá dentro ordenados, tudo agrupados, bonitinhos, ou em quadrados, ou em triângulos, mas algo ordenado. Os outros tipos de materiais, principalmente os polímeros, é uma bagunça. Tu olha com o microscópio, tu não consegue identificar o quê. Por isso que os materiais metálicos têm alta resistência mecânica, porque os átomos são bem agrupados. Então, cria uma resistência mecânica interessante. Apresentam geralmente boa resistência mecânica e podem ser podem ser deformados permanentemente. Também são bons condutores de calor e energia elétrica. São substâncias inorgânicas compostas por um ou mais metais, tá? E elementos não metálicos, né? Nem todo meu material metálico tem apenas uma substância dentro, tá? Tem alguns metais, vários, aliás, que a gente usa, que na verdade são misturas, tá? De um material com outro. O latão é uma mistura entre dois metais. Tem ainda outros materiais
que tem na sua composição um material metálico e um material não metálico. A gente vai falar um pouquinho de todos os tipos de metais mais usados na indústria e tudo mais, tá? Os exemplos mais comuns: aço, ferro fundido, alumínio, cobre, prata, chumbo, aço inoxidável, magnésio e titânio, tá? Uma das finalidades dessa disciplina, então, é lá o nível técnico, que agora não fala mais plástico, fala polímero, e também não falar mais ferro, tá? Porque ferro é uma coisa, metal é outra, tá? O pessoal olha aquilo ali, é um ferro. Gente, dá uma dor no coração, assim, que é um ferro. Nem tudo é ferro, tudo é metal, mas nem tudo é ferro. Tem coisas que são aço, tem coisas que são alumínio, tá? É aí que vocês vão se diferenciar, vocês vão enxergar o metal. Claro, né? Tem alguns que de olho não dá para identificar, mas ou ter ali a classificação e dizer, esse aqui é um ferro, esse aqui é um metal, esse aqui é um alumínio, é um aço inoxidável, tá? E principalmente as diferenças de cada um. Falamos sobre materiais metálicos, que são altamente resistentes a calor, podem apresentar arranjos ordenados ou não nos seus átomos, constituídos por elementos metálicos e não metálicos, têm alta fragilidade e são isolantes térmicos, tá? As cerâmicas não são condutores térmicos, por isso que a gente usa elas lá dentro das caldeiras, para isolar o calor dentro da caldeira. Exemplos: a alumina é uma cerâmica, tá? O alumínio é um metal. Sílica, zircônia e alguns outros, como por exemplo o molibdênio. Temos os materiais polímeros, tá? São aqueles que apresentam materiais. Os polímeros, eles podem ser naturais, sintéticos ou artificiais. Natural é aquele material que vem da natureza, pronto, 100% natural. Os sintéticos, polímeros sintéticos, não tem nenhuma porcentagem natural. Eles são totalmente feitos em laboratório. Inclusive, esse termo serve para qualquer coisa, tá, gente? Em qualquer área, para conhecimento de vocês. Às vezes a gente escuta sintético e às vezes a gente escuta artificial, né? Não é a mesma coisa. Qualquer coisa sintética é feita 100% dentro de um laboratório, tá? Artificial é uma mistura. Posso pegar algumas propriedades da natureza pronta, misturar no laboratório, tá? É uma mistura. Mas os sintéticos são 100% feitos no laboratório. Se diferenciam, então, os polímeros por apresentarem longas cadeias moleculares de carbono, tá? A gente vai olhar umas figurinhas internas, os metais lá, os átomos, tudo arranjados bem bonitinhos, enquanto os polímeros são umas cadeias de carbono, assim, umas bagunças, tá? Apresentam baixa densidade. O que é a densidade? A densidade está ligada diretamente com o peso. Um material com alta densidade, ele é pesado. Um material com baixa densidade é leve, tá? Baixa estabilidade térmica. O que é estabilidade térmica? É a propriedade que o material tem, tá? De ser estável a altas temperaturas. O metal é estável, né? Eu aqueço uma colher de metal no meu fogão ali, não vai acontecer nada com ela, né? Ela vai ficar quente só, mas ela não, dificilmente no fogo ali do fogão não vai ter uma temperatura suficiente para derreter, para entortar, para nada. Já o metal não. Aumenta um pouquinho a temperatura, ele já começa a se deformar, tá? Então isso é estabilidade térmica. Por isso, né, como eles têm baixa estabilidade térmica, eles são bons isolantes térmicos e elétricos, tá? Exemplos: polietileno, poliuretano, todos polímeros, tá? E os plásticos. Plástico é só um tipo de polímero, que é esse que a gente tem na cozinha, os potinhos, tá? Os outros não são plásticos, às vezes são poliuretanos, às vezes polietilenos, tem vários poli, tá? Tem também, gente, os materiais compósitos. O que é isso? São chamados de materiais conjugados. São combinação de 2 ou mais materiais. Apresentam as propriedades dos combinados, tá? Não dissolvem uma no outro e apresentam interface bem definida. Por exemplo, gente, o concreto é um material
compósito, tá? É uma mistura de cimento com pedra. Não, com areia, tá? Com areia. Todo material compósito é um material mistura, né, de dois materiais, mas em que um não se dissolve no outro, tá? Pode ficar bem próximo e tal, mas não fica um material homogêneo. Por exemplo, café e açúcar são dois materiais. Botei o açúcar dentro do café, misturei, o café virou homogêneo, tá? Eu não consigo mais distinguir o que é café, o que é açúcar, tá? Então isso não é um material compósito, é uma mistura. Se eu botar pedrinhas dentro do meu café, eu vou ter café com pedrinhas, tá? Isso é um compósito. São dois materiais misturados, mas um não se dissolveu no outro, tá? O concreto é um material compósito, o asfalto é um material compósito, tá? Tijolos, aqueles de barro bem interior, às vezes eles botam, não sei qual é o nome daquilo, é como se fosse como se fosse uma palha, assim, tá? Eles botam dentro dos tijolinhos de barro, porque a palha promove uma fixação do barro, então ele não se craquela, tá? Esse é o material compósito. Materiais semicondutores, tá? São aqueles que apresentam características intermediárias entre os condutores e os isolantes. E os biomateriais, tá? Os biomateriais são materiais usados em componentes implantados no corpo humano. Não podem produzir substâncias tóxicas e serem compatíveis com o tecido humano, tá? Hoje está tendo um grande mercado de materiais biomateriais, né? Que são aqueles que eu vou usar na medicina, mas ainda assim são materiais, né? Eles não podem produzir substâncias tóxicas, né? E não pode reagir como o corpo. Por exemplo, as próteses são biomateriais. Falamos, então, dos tipos de materiais, né? Falamos um pouquinho, assim, sobre todos. Na próxima aula, a gente vai entrar em materiais metálicos. A esse, sim, a gente vai ver com calma. Todas as propriedades, como é que funcionam os arranjos, como é que vão ser as classificações, tá? E aí a gente foca bastante em materiais metálicos. A gente vai ver semana que vem, então, que não adianta começar metais hoje, falar um pouquinho, a nossa aula de novo é só na segunda-feira, tá? E hoje nossa primeira aula tá tranquila. Vou mandar esse material que eu li aqui para vocês, tá? E segunda-feira a gente se encontra de novo. Só o que eu falei pro pessoal que entrou no início da aula e vou repetir para vocês, tá? Às vezes tem um imprevisto ou outro com trabalho, não, tudo bem, tá? Mas procurem entrar na aula até 7h10. Eu não costumo me estender muito, são aulas mais ligeiras, tá? Só que hoje eu tô conversando com vocês. Em geral, eu espelho a minha tela aqui. Quando eu tô com a tela espelhada, a apresentação de PowerPoint mesmo, começa a aparecer os convites de vocês para aceitação. E aí acaba atrapalhando um pouco os colegas e a mim, que acabo me perdendo também, tá? Então, eu mando para vocês 7h, 7h10 eu começo a nossa gravação, tá? Outra coisa que eu falei pro pessoal também, quanto às presenças. Hoje eu tive um imprevisto no trabalho, na família, alguma coisa, não pude assistir a aula. Avisem. Pode avisar a mim, mas de preferência avisem o Rafael, secretário. Tá? É ele que faz lá... Oi? Não, já tá acabando. Opa, desculpa. Não foi nada. É ele que confere as presenças, tá? Porque se vocês não vierem na aula, fica aqui com falta. Mas vocês justificando lá com ele, ele vai anotar. Quem é que eu tô lendo ali? Henry. Henry não veio por causa disso, então ele não vai levar falta, tá? Se vocês não justificarem, vai chegar lá no final da disciplina, pode ter muitas faltas, tá? Acho que por hoje é isso. Alguma dúvida, gente? Não, tudo certinho por mim. Não, tudo certinho? Não, tranquilo. Então tá, só deixa eu conferir os nomes de vocês aqui, de quem entrou. Caso eu não chame vocês, vocês me avisam. Natália não me chamou aqui que eu anoto, tá bom? Eu anotei, então, o Gabriel, Ariel, Milton, Marcos, Giovanni, Henry, Diego, Rogério, Maico Amilke. O Ian tá faltando. Não. O Ian Sabe a pronúncia? Michael.
Michael? Tá, Michael. Isso. Jefferson, Alexandre, João, Guilherme, Ian, Isaac, Bruno e Antônio. Não chamei alguém? É. Foi todo mundo. Acho Todo que é mundo? todo mundo também. Então tá, gente. Segunda-feira espero vocês, então. Bom final de semana, boa noite. Fiquem com Deus. Até segunda, boa noite pra todo Bom mundo. final de semana aí. Tchau, tchau. Valeu pra todo mundo. Tchau. Boa noite, pessoal. Bom final de semana aí pra todos nós. Boa noite, bom final de semana pra todos. Noite. Também. Não, já era. Já tinha acabado a aula. Não, mas eu não falou. Eu peguei ali, pelo que ela disse ali. Ela só deu falou assim de como vai ser, do que ela vai falar. Falou meio rapidão, assim, uma pincelada, todos os materiais, assim. Mas é o que importa mesmo é a partir de segunda, que é os metais que ela vai começar a falar. Aí diz que é xarope, né? Eu acho que essa matéria que tu falou, que é chatinha, né? Tem átomos pra lá e cá. Nessa daí. O Kine falou que tem uma que é xarope, que é a ciência dos... É. Aqui tá como tecnologia dos materiais, mas eu acho que é a mesma. Não sei o que, cristalinos e não sei o que. É, e átomos pra lá e átomos pra cá, né? É, ela falou. Tu tem que clicar naquele azul lá, né? No link, é. É, porque agora apareceu lá. Mas não era aqui nesse embaixo, né? Mas não era assim antes. Como é que era antes? Tá, mas eu cliquei no de baixo, que antes, entendeu? Aí por isso que não dava, eu clicava. Não, foi naquele lá, né? É aquele lá, no azul. É, eu cliquei várias vezes nesse aqui e não aparecia nada. Era o outro. Não, mas não deu nada. Eu peguei